Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e chegamos até você e nessa aula de Escola Bíblica Dominical, muito satisfeitos e gratos ao Senhor, porque nós estamos chegando na nossa última série desse ano de 2021. Pensamos nesse ano sobre a comunidade, enquanto o ano da comunidade em nossa igreja, na Conexão, sobre vários assuntos a partir de alguns livros. Foi um ano de um rico aprendizado e nós estamos chegando nessa última parte, nessa última série, sobre mais do que um assunto, mas sobre uma pessoa, sobre Jesus. Aquele que dá sentido a tudo que nós falamos, professamos e vivemos enquanto cristãos, enquanto igreja. E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, isso mesmo, pela sua vida. Por você que tem acompanhado a escola bíblica, tem colocado no seu celular, na sua televisão, às vezes na correria do dia coloca e vai ouvindo enquanto vai fazendo alguma outra atividade. Glória a Deus pela sua vida, por esse momento que nós, mesmo à distância, temos separado para aprendermos mais da palavra e de ensinamentos que são muito relevantes para a nossa vida, para o nosso entorno, para a nossa igreja. E antes para continuar, quero orar, entregar as nossas vidas e esse momento diante do Senhor. Pai, quero agradecer nesse momento, nesse dia tão bonito que nós temos, e que a gente possa aprender mais uma vez da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, e sermos instruídos pela mesma. Nos instrui, nos capacite pela ação poderosa e inconfundível do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. A gente, nesse primeiro estudo, vai introduzir, para que também nas próximas aulas seja falado sobre esse tema, sobre a questão do verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus. E bom, algumas informações introdutórias são muito importantes para nós refletirmos sobre o que iremos aprender, o que iremos pensar nesses próximos domingos, 4 domingos finais de novembro que iremos passar juntos em nossa Escola Bíblica Dominical. Pois bem, o tema, o objetivo, ele se pauta em fazer uma reflexão sobre o real, o verdadeiro Jesus, a partir da perspectiva bíblica. Nós iremos ver o quanto muitas vezes a ideia, mais do que ideia, a pessoa de Jesus tem sido trabalhada ou pensada de forma tão distorcida. E nós queremos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e pensar sobre isso. E bom, qual que é o livro base? Dessa vez é um livro chamado Quem é Jesus? De uma série de livros, ao total são 21 livros, a gente só escolheu um, pode ficar tranquilo. De uma série de livros, e essa série se chama Questões Cruciais, de um autor muito conhecido e muito capacitado por Deus, chamado R.C. Sproul, norte-americano, teólogo, pastor, e um teólogo, pastor reformado dos Estados Unidos, já falecido recentemente, por sinal. Esse livro é da editora Fiel e tem apenas 67 páginas e ele ainda é pequenininho. Então, se você puder, quiser e tiver a oportunidade de ter acesso a ele, inclusive tem ele em formato digital, em e-book, para ser adquirido em sites que você possa fazer essa compra. É um livro baratinho, mas um material muito bacana, muito conciso, muito especial para a gente tratar nesse final de ano, falando sobre aquilo que é mais gostoso de se falar, de pensar e tão necessário, que é sobre Jesus. Então te convido a não só acompanhar as aulas, mas se você puder, acompanhe também a leitura desse livro, que vai ser bênção para a sua vida, eu tenho certeza absoluta. Bom, a estrutura da aula dessa vez em 2 pontos. Vamos pensar inicialmente sobre as imagens de Jesus e, em segundo lugar, sobre o verdadeiro Jesus. Beleza? Bom, posto isso, é interessante a gente pensar, a gente começa essa aula pensando que Jesus, ele literalmente, ele possui muitas imagens. E o que eu quero dizer com isso?
com certeza, de uma forma ou de outra, entrando numa repartição pública, na casa de alguma pessoa, porventura na casa de algum parente seu, a gente vê quadros e manifestações artísticas sobre Jesus e que dessa forma nós vemos ele retratado de formas distintas, como por exemplo um típico europeu ou mais específico, né, um nórdico, um escandinavo, né, uma barba loira, com cabelos cacheados e loiros também. A gente vê essas imagens até hoje por aí ou pela internet. A gente também vê uma representação um pouco latinalizada de Jesus como guerreiro, como uma pessoa que se importa aí com os sofrimentos que nós, né, latino-americanos de fala portuguesa ou espanhola passamos, mas também, né, um retrato que tem sido bastante difundido, uma imagem que tem sido bastante difundida nos últimos tempos, é a imagem de um tipo galileu, de um tipo judeu no primeiro século da era cristã. Geralmente um pouco mais moreno ali e uma imagem típica de um Jesus, ou melhor, a imagem típica de um homem que viveu naquela época, no primeiro século da era cristã. Pois bem, mas muito mais do que essas imagens literais, e elas já são importantes porque, de certa forma, elas não deixam de trazer alguma representação daquilo que as pessoas pensam sobre quem é Jesus, daquilo que as pessoas têm no coração sobre quem é Jesus. Se isso está certo ou está errado, a gente vai desenvolver aí ao longo desses próximos minutos. Mas fato é que todas essas representações, toda essa busca, todo esse interesse, tudo isso que é posto, corrobora ainda mais para nós pensarmos uma verdade que é fundamental. Muitas vezes ela passa a gente deixa passar isso, não para refletir tanto, mas fato é que Jesus é o homem mais importante da história. É o homem mais referido, mais falado, mais comentado, mais importante da história. E aqui, com impactos, desde claro e obviamente na religião, as grandes religiões do mundo, a começar pelo próprio cristianismo e todas as suas vertentes, no caso nosso aqui, cristã, protestante, mais uma ala evangélica, se assim nós podemos dizer, mas também católicos e outros ortodoxos ao redor do mundo, têm como Jesus, ou deveriam ter como Jesus, a sua figura mais importante, a sua figura principal, mas também o judaísmo, religião milenar, histórica. Nós vemos aí uns relatos bíblicos também sobre isso. A gente não para pensar nisso, mas o próprio islamismo, que é uma das maiores religiões do mundo, tem Jesus em relativa estima, não como Maomé, o seu maior profeta, mas está lá, né, nos seus registros, no seu livro, no Corão ou no Corão, está lá sobre a pessoa de Jesus. E não só, Jesus não é uma mera figura religiosa no sentido, ele viveu em tal momento da história, morreu, viveu, e a gente só precisa saber mais ou menos aí algumas informações básicas. Não, as pessoas elas se relacionam, as pessoas querem conhecer mais, as pessoas são colocadas diante de uma história que é singular, pelo menos a partir do registro bíblico, em comparação com os outros homens. Né? Jesus, ele é colocado como uma figura central aí dentro, ou uma figura muito importante dentro dessas religiões. Então nós vemos aí a importância, o impacto de Jesus na religião propriamente dita. Mas não somente isso, na cultura. Talvez a gente possa indagar, poxa, mas você tem países aí como China, Índia, que não são cristianizados, que não são cristãos. E de fato, mas mesmo nesses países, a figura, a pessoa de Jesus, ela é de alguma forma conhecida, de alguma forma citada, nem que seja por algum filme do Ocidente, um filme norte-americano, europeu, nem por essa forma a figura de Jesus é citada. Ou basta citar, né, que talvez a principal data
o principal feriado do ano, talvez, e uma das principais datas comerciais, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é o Natal, em que, aparentemente, né, num primeiro momento, se comemora o nascimento de Jesus. Por mais que isso esteja um pouco esquecido, mas fato é que, de uma forma ou de outra, nem que seja por uma musiquinha de Natal, a pessoa de Jesus está ali presente ou sendo de alguma forma lembrada. Por meio da arte, né, nas próprias representações e por muito, né, hoje talvez um pouco menos, mas boa parte da história da arte ela tem a ver com o cristianismo, especialmente aí em toda a Idade Antiga, Média e boa parte da Idade Moderna, né, nos últimos 2 milênios, e isso tem a ver com Jesus e todo o cristianismo. Então a arte é muito impactada, as músicas, tudo isso gera um grande impacto. E se a gente está falando de religião, cultura, arte, é claro que a gente fala da sociedade e também, obviamente, da história. A sociedade, ela de uma forma ou de outra, fala, reflete, pensa sobre Jesus, mesmo que desde a academia, né, num curso aqui, como em Juiz de Fora, a gente tem, né, um mestrado e um doutorado em ciência da religião, né, propriamente dito, mas também em outras áreas do conhecimento se reflete, se fala sobre Jesus. Mas na sociedade, no dia a dia, nas manifestações, a figura de Jesus ali está presente e também, né, esses reflexos eles são sentidos durante toda a história, especialmente nos últimos 2.000 anos, a partir da vinda de Jesus Cristo neste mundo. Então, por tudo isso que foi colocado e muito mais que poderia ser também registrado aqui nesse momento, Jesus é a figura mais importante da história, em todos esses impactos. Mas, no meio de tudo isso, no meio de tantas coisas que se fala sobre Jesus, quem é realmente Jesus? Quem realmente, de fato, é Jesus? Seria, porventura, né, essa imagem retratada nesses quadros que nós vemos, né, um Jesus loiro, um Jesus latino, ou um homem, né, entre os seus iguais, né, um judeu lá do primeiro século? Seria um homem de mero destaque na religião, na cultura, na arte, na sociedade, na história? Quem realmente, de fato, é Jesus? Talvez essa pergunta, num primeiro momento, possa te soar estranha. Poxa, eu sou cristão e eu sei que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Mas ela já é uma pergunta importante para nós enquanto cristãos. Muitas vezes nós caminhamos dentro da igreja sem realmente refletir e às vezes até mesmo sem realmente conseguir dizer quem Jesus é realmente para nós e para a nossa comunidade, para a nossa vida, o impacto dele na vida das pessoas. Às vezes já temos uma frase pronta, Jesus é meu Senhor e Salvador, Jesus é o homem mais importante da minha vida e outra coisa, mas uma reflexão que vem de fato de um relacionamento, um conhecimento com Jesus, fica um pouco complicado para muitas pessoas. Espero que não para você, mas esse tem sido o quadro da igreja brasileira. Tanto é assim que a gente vê que o impacto de fato da vida de Jesus Cristo, o seu discipulado, o seu exemplo e a encarnação disso na vida das pessoas não tem sido muito forte a se ver pelos exemplos tão ruins e negativos, tanto de cristãos como da igreja brasileira nesses últimos tempos esses de crescimento da fé cristã. E não somente isso, nós realmente precisamos saber quem é Jesus, porque se é o homem mais importante da história, né, e da fé, com certeza há muitas imagens dele, não necessariamente imagens corretas. Muito se fala sobre Jesus, mas de fato se fala verdade sobre Jesus, se mostra realmente quem é Jesus, os cristãos estão comprometidos em mostrar quem realmente é Jesus para as pessoas que ainda não conhecem e falam tantas coisas, mas que não conhecem de fato e têm um relacionamento sincero com Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem confessamos, sendo cristãos protestantes. É uma questão que a gente precisa
pensar, especialmente, e acho que tomara que isso fique mais claro a partir dos pontos aí que se seguirão, pelos conceitos modernos sobre Jesus. É que eu nem estou apelando, nem estou colocando todos os conceitos, né, que foram trabalhados na história, nem todos os conceitos modernos sobre Jesus. A gente ia ficar esse finalzinho de ano e o resto da vida pensando sobre essas questões. Mas pelo menos alguns pontos prominentes, importantes, são importantes para serem colocados. E com mais destaque ainda, nos últimos 200 anos, começou a se pensar de diversos pensadores, teólogos, e isso também, obviamente, se foi repassado, não ficou só na universidade, na academia, mas foi repassado para as pessoas nos bancos da igreja, no dia a dia, na sociedade, nas revistas, na mídia, nos meios de comunicação, conceitos modernos sobre Jesus, a partir de pesquisas, ensaios, debates que foram feitos. E aí, a partir do século XIX, nos idos ali de 1800, 1820, 1830, surge aquilo que a gente pode denominar como teologia liberal clássica. Do ponto de vista que nós estamos hoje, 2021, aquilo que podemos denominar como teologia liberal clássica. E que não confunda esse liberal com a teoria econômica, também chamado de a teoria econômica liberal, né, que fala aí sobre a menor intervenção do Estado na economia. A gente não está falando sobre isso. Talvez no outro momento seja até um bom assunto, mas não estamos falando sobre isso nesse exato momento. Não crie essa confusão, mas sobre teologia liberal clássica. E dentre tantas coisas que essa teologia liberal clássica ela falou, ela traz Jesus como um exemplo, um mero representante divino. E por que disso? A partir do século XVIII, século XIX, os idos aí de 1700, 1800, a gente tem uma efervescência, um crescimento muito grande da ciência, da pesquisa acadêmica e do rigor do método científico. Então as pessoas, já existiam universidades, já existiam, os centros acadêmicos, mas esses centros eles se desenvolveram ainda mais num sentido de criar novas perspectivas, novas experimentações para o mundo. E essas experimentações, essas novas pesquisas, elas precisavam realmente passar por um rigor, passar por um crivo científico, metodológico, no sentido de, vamos aferir o que é a verdade, o que de fato é a verdade, o que de fato nós podemos compreender a partir da história, da matemática, das línguas, da ciência, da química, de outras áreas do conhecimento. Beleza. Posto isso, se chegou a, entre aspas, um problema, que não deveria ser, mas de olhar para o texto bíblico, poxa, será que isso aqui que está sendo escrito, será que essa palavra, ela de fato ela tem um valor histórico nos termos que nós pensamos sobre história? Será que realmente isso aqui, julgando o português claro, será que isso aqui realmente é verdade? Não sei não, viu? Então, a partir disso, se começou a um descrédito da palavra de Deus, da palavra de Deus enquanto fonte inspirada por Deus e autoritativa também por Deus. E aí se começou a gerar muita dúvida sobre se de fato Deus existe, quem é Deus, e automaticamente sobre toda a teologia, automaticamente sobre Jesus. Na tentativa de dar uma resposta sobre esses ataques à fé cristã, à importância e o valor da palavra de Deus, alguns homens eles propuseram Jesus, dentro dessa teologia liberal clássica, como um exemplo, como um mero representante divino. E eles assim colocam a partir da perspectiva que, no fundo, o homem ele não precisa da salvação nos termos que nós geralmente estamos acostumados a trabalhar num culto, numa palavra expositiva aqui na igreja.
Deus, essas pessoas até concebiam que existiria um Deus, mas é um Deus distante, criou todas as coisas, está no céu. E assim, todas as religiões, tudo aquilo que o homem puder buscar de bom, de uma forma ou de outra, vai levar esse homem a ter um contato, a ter de alguma forma um relacionamento com Deus. E Jesus, ele é o maior exemplo, talvez seria o maior exemplo disso. De um homem que viveu nesse mundo com uma mensagem, procurando a Deus, inspirando outras pessoas, criando seus discípulos como um mero representante divino. Mas né, não vamos falar sobre morte, ressurreição, afinal de contas são coisas sobrenaturais, a gente não pode ter certeza disso, não pode verificar, né, por meio da ciência, por meio de testes, não dá para verificar nisso. Então vamos ficar com Jesus como um mero exemplo, como um mero representante. Passando algum tempo e com certeza influenciado a partir, né, dessa teologia liberal clássica, a gente vê a teologia existencial. E talvez ela vá ainda mais além, especialmente a partir de um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann. Ele diz que Jesus é um homem comum envolto em vários mitos. Ele toma a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, e fala, olha, aqui tem muita coisa que é mito, muita coisa assim que é uma história bem contada, bem articulada, bem escrita, né, pelos discípulos ali de Jesus, mas que não se deu dessa forma. Né? Os milagres, o nascimento virginal de Jesus, né? Jesus 100% homem, 100% Deus, tudo aquilo que ele fez, a transformação dele nas pessoas e, acima de tudo, a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia, não, tudo isso está envolto a mitos. Jesus Cristo, na verdade, era um homem comum, assim como nós somos pessoas comuns. E Jesus Cristo, qual que foi o mérito de Jesus? Encontrar um propósito para si mesmo. Ele se encontrou com uma, né, ele se entendeu realmente, né, voltando-se para esse Deus, voltando-se para Deus, e a mesma coisa que nós devemos fazer hoje, tentar encontrar um propósito, um sentido para a nossa vida. Jesus como um mero homem comum. É o que eu quero fazer observação. Né? A teologia, né, ela, de fato, né, a teologia ortodoxa, a teologia cristã em que nós cremos, ela apresenta Jesus como um 100% homem e 100% Deus. Né? A união, e não é uma mistura, ok? Mas a união, né, dessas duas naturezas, né, distintas, né, humana e divina. Ok? Beleza. E hoje, né, nós temos, antes de falar sobre hoje, a gente pode falar da teologia liberal. Ela historicamente aqui no Brasil, ela teve um espaço considerável, especialmente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana aqui no Brasil. O que a teologia liberal ela advoga? Jesus como um representante político, né? Como um Messias político, especialmente em favor dos pobres e dos oprimidos. Também nessa leva, né, pensando Jesus a partir das questões do ser humano e tal, né, a gente chega aqui na América Latina e, diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, com muitos problemas sociais, políticos, econômicos, pobreza, miséria, política, tudo isso que a gente já está careca de saber e de sofrer por causa disso. Né? A gente sabe que a nossa realidade é dura. E, poxa, talvez nada melhor do que olhar para Jesus e ver nele, acima de tudo, um homem aguerrido, um homem que ele vem lutar em favor de pobres, oprimidos, uma mensagem de libertação, a favor dos marginalizados, das mulheres também, de tudo isso. Né? Então, uma mensagem assim que ela é palatável, né? Ela é, num primeiro momento, interessante, especialmente no sofrimento que nós passamos aí. Mas não se fala nesse aspecto de um Jesus salvador, de Jesus, na verdade, que salva tanto ricos como pobres, aqueles que de fato creem que Ele é o Senhor Salvador que morreu na cruz pelos nossos pecados. Percebam bem que a gente tem falado aqui, a gente não fala de questões, a gente ouve nessas teologias e não fala de questões como trindade, pecado,
aqueles, né, conceitos, e mais do que conceitos, aquilo que a gente experimenta na prática, no dia a dia, a partir da palavra de Deus. Parece que essas coisas, né, essas teologias modernas, esqueceram, infelizmente. E além disso, hoje a gente tem um Jesus que é muitas vezes trazido como moralista, né, um homem de conceitos, de ideias bem fixas, bem ordenadas. De fato, Jesus tinha, né, muito mais do que conceitos, mas uma vida, né, bem firme, e demonstrava isso diante das pessoas, mas talvez Jesus como um exemplo de moral, de justiça, mas não como realmente um Senhor e Salvador. Um Jesus que fala para a gente fazer isso, aquilo, cheio de leis, cheio de moral, mas que não transforma de fato o nosso coração. Muitas vezes a gente tem Jesus dessa forma, como um mero moralista, como um iluminado, um espírito evoluído, um alguém distinto, assim como foi na história, pessoas como, né, na Índia, Mahatma Gandhi, em outros lugares do planeta e da história, pessoas assim que a gente olha, poxa, esse fulano é diferenciado, especial mesmo. Olha a transformação que causou, né, na sua vida. Mas Jesus comparado a esses outros pessoas supostamente iluminadas. Jesus como um ativista social, político, né, de transformação, de luta pela pessoa que está marginalizada, como de uma certa forma parecida com a teologia da libertação. E talvez mais do que todas essas questões, ainda mais hoje em dia, naquilo que a gente pode chamar de pós-modernidade, a modernidade tardia, nesse tempo que nós vivemos, no ano de 2021, de redes sociais, de pandemia, de tantas coisas, da internet, né, assumindo esse papel dentro da nossa realidade, um Jesus de uma imagem pessoal. Eu posso ter para mim, as pessoas assim, né, olhando o que as pessoas têm no coração, pensam Jesus de uma determinada forma. Outra pessoa pensa Jesus de outra forma. Que, de certa maneira, são os exemplos que a gente acabou de dar aqui. Jesus mais moralista, mais iluminado, mais ativista, mais rígido, mais light, mais calmo, mais firme, mais tranquilo outra hora. Jesus mais, né, um Jesus branco ou um Jesus negro, um Jesus latino, um Jesus asiático, e assim sucessivamente. Então parece que as pessoas têm, né, não uma imagem objetiva, clara e única sobre Jesus, mas várias imagens, cada um construindo Jesus com aquilo que entende numa coxa de retalhos, né, no mosaico que se forma e se pensa sobre Jesus Cristo. E com tudo isso, alguns pontos são muito importantes serem trabalhados aqui. Primeiro, a gente tem como para tudo isso chegar nesse ponto, lá atrás ocorreu pouco a pouco uma desvalorização do texto bíblico, especialmente, né, na verdade, tanto do Antigo Testamento, mas especialmente no Novo Testamento em relação a Jesus, porque, né, a maior parte sobre a vida de Jesus está no Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de todas as promessas a respeito do Messias, de Jesus Cristo. Uma desvalorização do texto bíblico, como a gente já comentou aqui, né? A gente pode valorizar uma obra que envolva uma pesquisa, todo um relato histórico acurado, que a gente possa verificar. Mas o texto bíblico não dá para fazer muito disso, tá? Então a gente vai descartar isso. E aí, tenta-se encontrar Jesus, né, em alguns fragmentos da história, olhar para o texto bíblico e tentar tirar, olha, essa parte dos milagres, isso aí a gente vai tirar. Vamos tentar pegar a essência de Jesus Cristo por aquilo que ele falou, por aquilo que ele fez, né, mas sim essa parte sobrenatural. Isso é esvaziar o valor, isso é desvalorizar o texto bíblico, que acontece muito com infelizmente, com essas teologias. E quando eu falo isso, respeitando de coração mesmo, quem assim acredita dessa forma. Aqui, como nós procuramos sempre falar na igreja, aqui é uma discordância de ideias, não de pessoas. Okay? No final das contas, se coloca um Jesus encaixado na religião ou no pensamento pessoal. Não se tem uma imagem objetiva, clara sobre quem é Jesus. Mas, poxa,
Jesus é um homem tão importante. A gente olha para a Bíblia, olha na região e vê como eu posso moldar Jesus, né, na sua importância, aquilo que eu quero na minha vida, aquilo que é mais confortável para mim. Não Jesus que vai me fazer ir numa igreja, ser uma pessoa melhor, aceitá-lo como Senhor e Salvador, reconhecer meus pecados, nada disso. Mas aquilo que vai ser importante para a minha vida, para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento financeiro, isso aí é muito buscado, para a minha simples paz interior. Como Jesus pode se encaixar aí nessa história da minha vida? E no final das contas, todas essas imagens, todas essas coisas, não nos respondem a nossa pergunta. Quem é realmente Jesus? Talvez no momento até respondam, mas poxa, são tantas respostas. A gente só quer talvez poucas palavras, de uma maneira objetiva, de uma maneira clara. E uma questão que tem acontecido, né, nessa modernidade, pós-modernidade, se fala muito sobre Jesus, mas não se tem realmente o conhecimento e a prática de quem ele realmente é. Se fala muito sobre Jesus, mas cada pessoa pode ter Jesus de uma forma distinta. E no final das contas, né, no meio desse oceano, quem é realmente Jesus? Perceba que essa questão, né, para nós que somos cristãos, ela é muito importante, porque a gente se debate conversando, né, e tentando evangelizar, tentando viver a nossa fé no nosso dia a dia. Pessoas que até falam e conhecem alguma coisa sobre Jesus, mas a partir do seu próprio pensamento, ou a partir dessas categorizações, liberal clássica, existencial, da libertação, um moralista, um iluminado, um ativista, ou qualquer coisa, outra coisa que seja. E a gente precisa estar ligado nisso. Pessoas até pensam, mas de uma maneira tão distinta acerca sobre Jesus. E aí, para a gente, de uma vez por todas, atentar na importância dessa questão, a gente pode tomar essa citação do próprio Sproul, quando ele diz que um Cristo diluído, um Cristo de todas essas formas, como a gente falou, de glória aviltada, despojado de poder, reduzido a um símbolo, aquele Jesus que não é de fato, aquele Jesus que as pessoas não podem afirmar que é Senhor e Salvador de suas vidas, é tudo, pode ser absolutamente tudo que as pessoas quiserem, mas que não é Senhor e Salvador Senhor e Salvador de suas vidas, né? Reduzido a um símbolo ou tornado incapaz pela habilidade de eruditos, não é Cristo. E aqui, vou pegar pesado. Não é Cristo, e sim anticristo. Se você conhece um pouco da teologia cristã, sabe que falar de anticristo é uma coisa que arrepia muita gente por aí, né? O anticristo, né? Ou como diz o texto bíblico, o espírito do anticristo, ele está presente em nosso mundo. E o que é esse espírito anticristo? É aquele espírito que, entre aspas, ele distorce a verdade de Deus, engana as pessoas, muitas vezes com coisas que são tão parecidas com a verdade, aquilo que a gente chama de sofisma, né, na filosofia, né? Parece que é verdade, tem cheiro de verdade, tem forma, a gente olha assim, uma beleza, e encaixa direitinho na nossa vida. Mas não é verdade. Não é verdade. E de fato, as pessoas têm criado, no final das contas, não a imagem do verdadeiro Cristo nas suas vidas e vivida a partir delas. De um anticristo. Daquilo que não é um Cristo. Daquilo que tem enganado as suas vidas. Daquilo que, na verdade, não tem trazido salvação, verdadeira transformação do Espírito Santo a partir, né, que transforma todo aquele que crê no Senhor e Salvador e tem um encontro, né, pessoal, íntimo e dentro da comunidade a partir de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. De uma vez por todas, pense na seriedade dessa citação e mais do que ela, até de outras questões que nós iremos pensar a partir, né, a partir daqui em diante, citações bíblicas. Não é que a gente vai chegar diante das pessoas amanhã e depois e vai apontar para a cara, né, para o rosto delas e falar: você está errado, e sair acusando e à torta direito. Não é. Mas no nosso relacionamento com as pessoas, a gente tem que perceber
que as pessoas até sabem sobre Jesus, mas o que elas sabem? É um conhecimento que tem transformado, é um conhecimento redentivo, é um conhecimento de salvífico para a salvação? Ou são imagens distorcidas, são anticristos que elas têm acreditado? E se dessa forma pesa sobre nós a maior responsabilidade e a melhor responsabilidade de todas, é falar sobre Cristo, sobre o Cristo verdadeiro. E onde que a gente encontra? Onde que a gente percebe o verdadeiro Cristo? A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, mas toda a palavra de Deus, ela testemunha sobre Jesus. E é interessante porque, se a gente for observar no começo de alguns evangelhos, ou durante essa narrativa, Marcos capítulo 1, versículo 1, ele coloca o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Bom, a gente sabe, a gente começa algum texto, uma carta, um e-mail, ou que seja uma mensagem de WhatsApp, às vezes introduzindo aquilo que a gente quer falar. Vou falar sobre esse assunto, a mensagem é sobre isso, a mensagem é sobre aquilo. Marcos ele coloca o princípio do evangelho de Jesus Cristo, princípio das boas novas, da mensagem, da obra, da vida, da pessoa de Jesus Cristo. E ele condiciona Jesus Cristo a uma questão muito importante, a própria figura de Jesus ao Cristo, ao Messias, aquele que era esperado para salvar e redimir o seu povo. E quem é esse tão esperado? O próprio Filho de Deus. Não um mero representante, não um mero homem, não um ativista social e político dos nossos tempos, mas o próprio Filho de Deus encarnado nesse mundo. E aqui a gente percebe algumas distinções muito grandes. Jesus, ele de fato, ele é essa pessoa tão importante, talvez durante a história, às vezes sem esse conhecimento, mas acima de tudo, porque o Filho de Deus veio a este mundo. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, envia o seu próprio Filho para executar a nossa salvação e a partir disso nós sermos justificados mediante a fé. E é interessante porque a gente pode olhar o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e olhar algumas questões muito importantes. Visto que desculpa, me embolei aqui na leitura do texto bíblico. Desculpa, deixa eu começar novamente. Visto que muitos houve que empreenderam uma nação coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades de que foste instruído. Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, esse texto é muito importante. Lucas, muito provavelmente, escreve o seu evangelho, entre aspas, o seu relato sobre a vida de Jesus Cristo, o evangelho conhecido como Evangelho de Lucas, depois de Marcos e depois de Mateus. Muito provavelmente Mateus foi o primeiro, Marcos foi o segundo, Lucas foi o terceiro e talvez João aí o quarto. Tudo isso, provavelmente, a gente não tem uma ideia mesmo assim, gravada sobre essa questão. E é interessante porque de uma forma ou de outra ele está falando, muitas pessoas já empreenderam uma narração coordenada dos fatos. E aquilo que chegou para nós, e chegou de forma inspirada, Mateus, Marcos, Lucas e João. E antes de Lucas, Mateus e Marcos. Empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Não foi uma narração qualquer. Não foi uma narração feita de qualquer maneira. Não. Mas realmente foi uma narração coordenada de testemunhas oculares. De pessoas como eu e você que percebem algum fato importante e que são testemunhas da história. São testemunhas na história. E para Lucas, igualmente lhe pareceu bem, e isso, claro, instruído e orientado pelo Espírito Santo,
Não de qualquer forma, não é depois de uma acurada investigação, não de uma parte. Não é que Lucas, assim, vou escrever um texto aqui, fazer uns puxadinhos, pegar umas citações aqui e acolá, ver aquilo que dá para encaixar e assim eu faço o texto. Não. Mas depois de uma investigação de tudo desde a sua origem. Desde a sua origem. Uma exposição em ordem para que, né, no final das contas, Teófilo, né, que era o primeiro destinatário dessa carta, pudesse ter plena certeza das verdades que ele foram instruídos do Evangelho. Olha que maravilhoso. A palavra de Deus muitas vezes ela é menosprezada por não ser um texto histórico, acurado, profundo. Mas a palavra de Deus, né, a Bíblia, é aquilo que tem mais citações na história e citações desde a antiguidade. Ou seja, se tem um texto que realmente ele tem valor histórico, é a palavra de Deus. E mesmo que não tivesse todas essas citações, Lucas está falando que ele fez uma investigação acurada, minuciosa, pormenorizada de tudo aquilo que ele falou. Tudo aquilo que ele pesquisou, tudo aquilo que se falava sobre Jesus. Ele foi lá, pesquisou, conversou, a princípio, né, a gente pode imaginar, conversou com algumas pessoas, leu alguns outros relatos, tudo isso, com pessoas que tiveram ali face a face com Jesus. E assim ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que hoje a gente conhece como o Evangelho de Lucas. E João, ele deixa muito claro o propósito do que ele escreveu, né, naquilo que nós chamamos de Evangelho de João. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. É interessante porque o Evangelho de João, né, os outros evangelhos colocam uma série de milagres e sinais. João coloca 7 sinais que ele assim coloca, né, ao longo do texto. E por que ele coloca esses sinais? E estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus por isso. João está deixando muito claro, eu escrevi isso, esses relatos, e não foi só isso que Jesus fez, foi um monte de outra coisa, muita coisa mesmo, mas isso aqui, e é mais do que suficiente, isso para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Senhor e Salvador, e tenhais vida no nome dele. Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus. E olhando para esses registros, para essa palavra, nós podemos ver que os escritores, eles de fato testemunhas oculares e se relacionaram com Jesus. Os escritores do Novo Testamento. Não somente isso, pessoas que morreram por essa mensagem. Vamos parar com calma e pensar o quanto isso é sério. Não foram pessoas que escreveram uma coisa, talvez por uma motivação financeira, por achar simplesmente bonito, escreveram um mito e, no final das contas, quando foram apertados, porque os cristãos foram perseguidos, abriram mão disso. Não, foram até as últimas consequências pela mensagem de Cristo. Pela mensagem de Cristo. E não somente isso. Eles colocaram com muita clareza que esse era um relato histórico redentivo. Era um relato que, de fato, aconteceu, tudo isso aconteceu na história, e eles estruturaram isso de uma forma a apresentar Jesus Cristo e apresentar a redenção, a salvação que nós temos por meio dele. E é interessante porque, além de tudo isso, a palavra de Deus fala sobre si mesma, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, para a educação da justiça. A palavra de Deus fala, né, que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E por que a gente está falando isso? Porque mesmo se você, principalmente se você está assistindo isso e não essa aula não é cristão, mesmo que você não crê que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, a gente precisa considerar o valor do texto bíblico, nem que seja por um mero valor histórico. E por sinal, tem mais valor histórico, algumas pesquisas demonstram isso, mais valor histórico ou mais, como eu posso dizer, acuricidade do que, por exemplo, as obras clássicas da Grécia Antiga, como, por exemplo, Homero e a Ilíada. Percebam bem a importância disso. Mas, acima de tudo, porque essa própria palavra se coloca como uma palavra inspirada por Deus.
autor e criador, sustentador soberano sobre todas as coisas. E ao longo dessa história, essa palavra tem gerado muita transformação das pessoas, testemunho por meio das pessoas. A partir dessa palavra, nós temos toda a estruturação da igreja, essa instituição que tinha tudo para estar errado, mas hoje nós só estamos aqui juntos, né, nessa reflexão por meio da igreja, no caso de uma delas, da conexão. Então, posto isso, a gente vê que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, a gente cria um Jesus, né, de uma forma como encaixa naquilo que a gente acha confortável, bacana, e a gente pode olhar, enquanto cristãos, para as pessoas que assim fazem, né? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele é muito... E Paulo está colocando aqui justamente pessoas que olhavam para Jesus, mas não o viam como o seu Senhor e Salvador. Olhavam para Jesus Cristo, mas porventura talvez não consideravam que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Por isso que ele fala na sequência, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, pouco adianta, ou na verdade nada adianta, ou melhor ainda, adianta para a nossa enganação crer, para a nossa destruição, crer num Cristo, num Jesus que na verdade não é o Cristo, ou um Jesus que é só uma figura que nós temos, né, criada dentro dos nossos corações, mas que é uma mera caricatura, não lembra em nada o Jesus que é apresentado de fato pela palavra. O Jesus, de fato, ele é apresentado pelas Escrituras, né? E como coloca essa citação do C.S. Lewis, muito mais do que ser apresentado por Escrituras, Jesus ele fala sobre si mesmo, ele se coloca como Filho de Deus, ele se coloca como Senhor, ele se coloca como Salvador. E aqui essa citação do C.S. Lewis é muito importante. No todo, o que C.S. Lewis está dizendo? Ou Jesus, ele realmente era quem ele dizia que era, Senhor e Salvador, ou ele era um lunático. Porque, peraí, né? Eu não tenho capacidade de falar que eu sou Senhor e Salvador, né? Que eu sou uma pessoa especial, não. Mas Jesus, ele falou, eu e o Pai somos um. Né? Quem vem a mim, vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Poxa, mensagens, palavras muito sérias. A gente precisa reconhecer. Ou ele de fato diz quem ele ou ele realmente era quem ele dizia que estava fazendo e ele era realmente o Cristo, aquilo que ele estava explanando sobre si mesmo, ou ele era um charlatão, um lunático. E muitas vezes nós temos criado muitas imagens sobre Jesus que não é de fato quem ele falava que ele era. Ele falava que era o Cristo, Senhor e Salvador. E nós estamos tentando forçar outra coisa. João, ele coloca, né? O Verbo se fez carne, Filho de Deus. Né? Aquele que, por meio dele, todas as coisas acontecem e subsistem. E habitou entre nós cheio de graça, favor imerecido de Deus. Nós tanto precisamos de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito. Jesus Cristo esteve nesse mundo, o próprio unigênito, Filho de Deus. E, posto isso, queria concluir, e como diz o Sproul, que ele diz, né? Eu quero conhecer Jesus que mudou a vida, por exemplo, de Mateus, mudou a vida de Pedro, converteu Saulo de Tarso, de um fanático religioso, para o maior desenvolvedor, plantador de igrejas do seu tempo, na estrada de Damasco. Se essas primeiras testemunhas não podem me levar ao Jesus real, quem pode? E aqui a gente tem que tomar um cuidado realmente. Não vão ser as imagens, né, que muitas vezes se criam ao redor de Jesus, que são verdadeiras. Mas, de fato, aquilo que quem conviveu de Jesus e essa
autoridade apostólica dos apóstolos, né, que conviveram com Jesus, vão nos trazer e vão nos dizer. E que, primeiro, a gente possa crer que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus, Senhor e Salvador nas nossas vidas. E que as outras pessoas precisam conhecer mais sobre esse Jesus. E, para tanto, para muita coisa que a gente ainda precisa, porque a gente só arranhou a questão sobre a discussão sobre isso, a gente discutir sobre quem era Jesus de fato, o discípulo de Jesus e a sua história, desde a sua morte, do seu nascimento, morte até a ressurreição, eu te convido para as próximas 3 aulas. E convide outras pessoas, compartilhe aí, né, no seu grupo de WhatsApp, em outros lugares aí, porque as pessoas precisam conhecer, mais do que aquilo que eu falo, mas aquilo que a palavra apresenta sobre quem é Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento e por meio da Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito, mostra-nos, Senhor, de fato, não caricaturas, não sofismas, não verdades, não anticristos, mas o verdadeiro Jesus, Senhor e Salvador, o Cristo para as nossas vidas. Que essa série, já essa aula e essa série nos mostre a partir, Deus, da perspectiva da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Quero agradecer por a sua presença, né, por estar aqui conosco e acompanhar essa aula nesse momento. Que Deus abençoe a vida, a sua vida, a vida da sua família. Acompanhe essas próximas aulas. Será uma bênção, será uma satisfação poder estar contigo, mesmo de forma online. E que Deus nos abençoe.